Bom dia, turma. Estamos aí reunidos mais uma vez para mais uma videoaula. E vamos dar continuidade à apostila nova, a apostila de segundo bimestre, correto? Essa apostila na página 9. Vamos abrir a apostila de vocês na página 9. Página 9. Beleza? Tudo certo? Então vamos lá. Nós vamos começar a falar sobre a crosta em movimento. A crosta em movimento. Vocês, esse texto que está aí na página 9, nós vamos fazer um comentário dele, tá ok? Vamos lá então? Bom, a crosta em movimento. No comecinho do ano, eu falei para vocês na sala que o nosso planeta é um planeta vivo. Por que ele é vivo? Porque ele está em constante movimento. Então ele não é estático, ele não é parado. O nosso planeta, mesmo nós não sentindo aqui em cima dele, ele está em constante movimento. Rotação, translação e também o movimento da crosta terrestre. A casca da laranja, lembra da aula passada? A casca da laranja, né? A crosta terrestre, a litosfera. A litosfera ela é formada por placas de rochas, umas sobre as outras. E essas placas de rochas, umas sobre as outras, formam a litosfera, a camada de rocha aonde nós nos encontramos, certo? Então, essas placas tectônicas, essas rochas, essas placas de rochas que formam a crosta terrestre ou a litosfera, ela está em movimento. E ela realiza os seus movimentos de acordo com a posição do relevo. Nós vamos ver daqui a um pouco esses movimentos, que são de 3 tipos, quais são eles, e vou explicar cada um para vocês. Mas um pesquisador chamado Alfred Wegener, ele criou uma teoria de que no início era um único continente chamado Pangeia, cercado por um único oceano, Tétis. A Pangeia então era a única parte de terra submersa acima das águas. Pangeia. Com o passar de milhões e milhões e milhões de anos, houve uma ruptura. Essa Pangeia, esse único continente, quebrou. Houve uma ruptura, ele quebrou, ele separou. E a primeira separação dele, ele ficou uma parte ao norte, chamado Laurásia, e uma parte ao sul, Godivna ou Godivana. Então ele dividiu em duas. Com o passar do tempo, continuou também o processo de separação dessas duas partes. E aí deu origem aos 5 continentes que existem: América, Europa e Ásia, África e Oceania. Então, segundo Wegener, ele criou uma teoria chamada teoria da deriva, que todos os continentes derivaram de um único continente, que era a Pangeia. Como que ele chegou a essa conclusão? Ele chegou a essa conclusão analisando plantas e peixes, né, que apareceram na costa oriental do Brasil, quer dizer, no litoral do Brasil, no leste do Brasil, e apareceu lá no oeste da África. Então, se você olhar o formato da América do Sul e o formato da África, eles se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Então, segundo Wegener, ele encontrou, né, depois da separação, evidentemente, desses continentes, ele encontrou aqui no Brasil, encontrou lá na costa oeste da África, na costa leste do Brasil, encontrou vestígios, fósseis de peixes, de plantas e animais que não tinham como
atravessar o Oceano Atlântico para sair da África e vir para o Brasil, ou sair do Brasil e ir para a África. Então isso aí possibilitou a ele a fazer um encaixe certinho da África com o Brasil. Então essa é a teoria da deriva, a teoria criada por Wegener. No princípio, no continente Pangeia, separou em dois, um ao norte e um ao sul, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Depois esses dois também se separou e formou 5 continentes. A partir daí, através dos estudos, esses animais que encontrassem na costa leste do Brasil e na costa oeste da África não tinham como estar nessa região, porque não é nativo dessas regiões, né? Mas num passado remoto eles estiveram juntos num único bloco, a Pangeia. Beleza? Bom, agora nós vamos lá para a página, mas antes de ir para a página 10, observe aqui. Pangeia, um único continente. Depois dividiu ao norte Laurásia, ao sul Gondwana. Depois foi se separando, período Cretáceo. Depois do tempo presente, África e América. Você vê que a América vai encaixar direitinho aqui na África, segundo a teoria de Wegener. Beleza? Vamos para a página 10 agora. Na página 10 tem um texto aí, falando, esse texto que está aí, vocês vão ler depois, acrescentando, ele fala da existência de uma enorme montanha, perto da região da Oceania, né? Essa parte mais clara está aqui, ó, essa região da Oceania, e no fundo aqui, essa parte mais clara forma uma enorme montanha submersa. Certo? Então você vai ler esse texto aí interessante, falando sobre esse 1/5 continente, né? Cientistas identificam um novo continente, mas a maior parte dele está submerso debaixo das águas do Atlântico, beleza? Do Atlântico não, debaixo das águas do Pacífico, desculpa. Vamos lá então agora para a página 11, apostila página 11. Na página 11 nós vamos ver agentes internos. Olha, os agentes internos são 3: vulcanismo, tectonismo e abalo sísmico. Esses são os 3 agentes internos. Por que são chamados de agentes internos? Que a força dele vem do magma. Vamos voltar na laranja. Deixamos a crosta terrestre, né? E aquela parte enorme da laranja, onde está o suco da laranja, os gomos, aquilo ali é um manto em altíssima temperatura. Então, tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico ocorrem devido à pressão do manto, devido à pressão que o manto, o calor exerce sobre a crosta terrestre, sobre a casca da laranja, sobre a crosta terrestre, certo? Então vamos lá. Vamos começar a falar sobre tectonismo ou placas tectônicas. Eu falei há pouco para vocês que a litosfera, a crosta terrestre, ela é formada de camadas e camadas de rochas. E essas camadas e camadas de rochas, elas sobrepõem umas sobre as outras. E elas realizam um movimento. Então nós podemos falar que as placas tectônicas podem ser consideradas blocos gigantescos de rochas, né, flutuando sobre o manto, certo? E nós vamos encontrar então, através do deslocamento dessas placas tectônicas, um movimento chamado tectonismo, né, que vai provocar mudanças na superfície da Terra. Porque eles podem colidir, eles podem deslizar um sobre o outro, ou eles podem separar. Eles podem fazer um movimento deslizando um sobre o outro. Eles podem ter um atrito e um sobrepor o outro, certo? Então esses 3 tipos de movimentos que nós vamos ver agora, os 3 tipos de movimento das placas tectônicas.
O primeiro deles é chamado convergente. Quando ocorre a colisão entre as placas, o movimento ele vai ser responsável pela formação das montanhas. O que é o movimento convergente? Quando há uma colisão, quando uma placa colide com a outra. Quando ela colide com a outra, ela vai provocar o dobramento. Aqui estão as duas placas, elas vão colidir uma com a outra, elas vão provocar um dobramento. E é esse dobramento que deu origem às montanhas que existem, Cordilheira dos Andes, os Alpes, Himalaia, etc. Tá? Também esse dobramento também ocorre no fundo do oceano, elevando também a superfície, elevando, né, a superfície do relevo submarino também, certo? O outro movimento que tem, né? Mas antes de passar para outro movimento, esse movimento convergente provoca o atrito, é um fenômeno comum em áreas de terremotos e de vulcanismo. Então, onde há o atrito, tem muito terremoto e tem vários vulcões ativos, certo? Depois vem um segundo movimento, esse é o convergente ao atrito. Divergente, quando há o afastamento das placas tectônicas, elas se afastam uma da outra. É fácil de ser notado isso quando há o afastamento entre os continentes, no caso da África e da América. Wegener, ele falou que a América e a África se separaram, né? Foi um movimento divergente das placas tectônicas. E existe um terceiro movimento, que é o chamado movimento transformantes. É quando a placa lateral, quando as placas deslocam-se da forma lateral. Então está aqui as duas placas, elas deslocam, uma vai para frente e outra para trás. Há um movimento lateral. Então essa é chamada transformante. A divergente, então, ela se afasta, certo? Aí na apostila de vocês vão ter aí um mapa embaixo aí, mostrando as principais placas tectônicas, certo? Aqui está a placa arábica, norte-americana, sul-americana, as placas tectônicas que formam a crosta terrestre, ok? Vamos para a página 12 para vocês entenderem os movimentos convergentes. Nós vimos então que movimentos convergentes é quando há a colisão entre as placas tectônicas. Nesse movimento convergente, nós vamos ter, olha aí, a colisão de duas placas. Aqui, está vendo o desenho? A colisão, a placa do Pacífico e a placa eurasiana, elas vão se encontrar e vai ocorrer a colisão entre as duas placas, certo? Embaixo tem um outro exemplo. Aqui vai ocorrer um atrito entre elas, vai colidir uma com a outra. Aqui embaixo a placa násica do Pacífico com a placa sul-americana. Vai ter a colisão, aqui uma colisão das placas oceânicas com a placa continental, quer dizer, Oceano Pacífico colidindo com a Europa. Aqui vai ser a colisão, né? Subdução. Acontece um movimento de subida das placas e descida, uma mergulha sobre a outra, tá vendo? Uma mergulha sobre a outra. Então, em cima, a colisão de duas placas, uma mergulha, a mais leve mergulha sobre a mais pesada, certo? A mais densa mergulha sobre a mais leve, tá? Então uma entra sobre a outra. Então não há um atrito, uma trombada. Então uma placa vem, uma desliza sobre a outra. A mais leve flutua, a mais pesada, certo? A mais pesada desce, a mais leve flutua. Então há um deslizamento de uma sobre as outras, que é chamado então movimento convergente, certo? E nesse movimento convergente também pode ocorrer o que? Olha agora o outro desenho, né, de colisão
de duas placas continentais. Aí, aqui ó, na página 13, olha o desenho, a placa indo-australiana e a placa eurasiática. Houve um atrito entre elas e houve um dobramento, e formou o quê? Formou a cordilheira do Himalaia. Então, num atrito, no encontro das duas placas tectônicas, houve um dobramento, e esse dobramento deu origem às placas tectônicas. No oceano, uma desliza sobre a outra, certo? Uma entra sobre a outra. E aqui, no caso aqui da formação da cordilheira do Himalaia, uma colisão de duas placas continentais, que deu origem às cordilheiras dos Andes, certo? Existe também um movimento divergente. O que é o movimento divergente que eu falei para vocês? Uma placa afasta da outra. Então olha o desenho aqui, uma placa afastando da outra, certo? Limite de divergência, ele pode ser ou o limite construtivo, ele surge da separação de duas placas tectônicas, pois uma nova crosta é formada, certo? Então elas afastam, divergentes, elas afastam uma das outras, certo? E finalmente, terminando, aí, outro exemplo aí, na página 14, separação das placas continentais. Elas vão formar, por exemplo, o Rift Valley, que tem lá nos Estados Unidos, até você vê direitinho, passando de avião por cima, você vê que é buraco, separando direitinho, você vê que a galeria, né, passando direitinho, separando uma placa da outra. Então isso aí é a separação das placas dos continentes, o Rift Valley nos Estados Unidos, certo? Todo esse movimento ocorre num local onde há um encontro das placas tectônicas, e onde há o encontro das placas tectônicas vai haver vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos, certo? Por que no Brasil não ocorre esses fenômenos? Porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica, e só vai ocorrer onde há o encontro, na margem, na linha, ali no limite da placa, que vai ocorrer esse fenômeno de vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos. Aqui no Brasil costuma ocorrer uns tremores de terra, mas é com acomodação de terra, uma terra argilosa, vai construir uma represa, a água da represa acaba umedecendo a água ali próximo da represa, na orla das represas, e depois você provoca o abatimento, trinca nas casas, igual aconteceu pertinho de nós aqui em Boa Esperança. Quando foram construir aquele lago artificial lá em Boa Esperança, o que aconteceu? Assim que encheu, o lago encheu, aquela água foi entrando no subsolo, um terreno argiloso, e ali provocou um movimento, um tremorzinho de terra lá pequeno, mas teve um tremor que trincou paredes da igreja, de casas, etc. Né? É diferente, porque nós estamos no centro de uma placa tectônica. Aqui no Brasil, então, não tem nem vulcanismo nem tectonismo. E os abalos sísmicos que ocorrem são pequenos por acomodações ou encharcamento de solos argilosos. Beleza? Bom, falta agora o último, o movimento transformante. O movimento transformante é quando, olha aí, olha o movimento transformante. É quando uma placa, né, há o atrito entre as duas placas e elas fazem um movimento lateral. Uma vai para um lado, outra vez para o outro. Teve um movimento lateral, movimento lateral. Beleza? Certinho? Tudo certo? Depois vocês pegam a apostila, dão uma lida nisso aí. E a tarefa vai ficar para vocês, atividade vai fazer, exercício de aprendizagem 4 e 5. Beleza? O exercício de aprendizagem 4 e 5 vai ser o exercício para vocês fazerem em casa. Ok? Beleza?